capítulo 13. Nós estamos no finalzinho dessa carta deliciosa. A carta aos Hebreus, ela é cheia de enigmas. Ninguém sabe ao certo quem escreveu. Uns dizem ser Paulo, parece muito com o jeito de Paulo, em alguns momentos, em outros momentos parece distante. Né? Algumas pessoas acham que não é Paulo, porque Paulo foi chamado para ser apóstolo aos gentios, e aí ele está escrevendo uma carta aos Hebreus. Então alguns têm dificuldade, mas também não conseguem identificar um autor específico, né, para a carta. Mas essa carta foi sendo recebida pelas igrejas, e como a sua palavra ela é tão viva e tão pertinaz, ela foi entrando nos corações das pessoas e ela é deliciosa. Ela é uma carta que, a partir do arcabouço, a partir da cultura hebraica, a partir daquilo que os hebreus viviam, praticavam na sua religiosidade, né, o autor vem dizendo que, olha, tudo vai se cumprir, tudo vai desaguar em Jesus Cristo. Né? Tudo se cumpre nele. E ele é maior, ele é superlativo, ele é superior. Ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior aos anjos, ele é superior, ele é Senhor. E ele é o sumo sacerdote, mas não é sumo sacerdote segundo a ordem de Levi, mas sim a segunda ordem de Melquisedeque. Então há algumas coisas assim deliciosas para você aprender. E você caminhar com Jesus, você precisa entender profundamente que há um peso de glória e há uma responsabilidade sobre mim e sobre a sua vida. Nós estamos, no entanto, sonhando em um tempo em que a gente vai estar com o Senhor para toda a eternidade. Né? Nós estamos almejando estar lá, naquele lugar que Ele preparou, naquele lugar em que Jesus Cristo entrou e intercede por nós, e está assentado no trono, e que coisa preciosa Ele tem preparado. Então, nós querendo estar lá, nós estamos nos preparando para estar lá, nós sendo lavados pelo sangue do Cordeiro para estar lá, nós que por causa de Jesus ele rasgou o véu e nós podemos entrar na presença do autor e consumador, nós querendo estar lá, estamos cá, né? Estamos aqui, né? Nós estamos aqui nesse mundo. E nesse mundo nós somos portadores de uma mensagem, nesse mundo nós somos portadores de uma luz, e nesse mundo nós somos portadores do bom perfume de Cristo. Nesse mundo nós devemos ser sal, porque o somos, porque temos a palavra que preserva e que dirige. Então nesse mundo que estamos, Jesus orou dizer que nós não somos desse mundo, mas que nós não vamos sair desse mundo. Pelo contrário, nós temos que ser unidos nesse mundo e proclamar as virtudes para que o mundo creia que o Senhor veio, que o Senhor enviou, que Jesus, o Salvador, o único, o caminho, o único, a verdade, o único. Não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só solidão. Sem Jesus é um extremo nada. É um absoluto inexistência. Sem Jesus é sem esperança. Sem Jesus é uma vida que acaba, que passa e que não resta nada mais. Mas com Jesus, por Jesus, a gente caminha, a gente sobrevive, a gente cresce, a gente respira, a gente voa com asas de águia. Com Jesus a gente aprende que Ele é Senhor, e com Jesus a gente aprende que nas mãos dEle, Ele é Deus poderoso, transformador. Aliás, temos visto nesses últimos dias que o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é o autor e Ele é o consumidor.
consumador da nossa fé. Jesus na cruz, ele vai dizer, está consumado. Em Apocalipse ele diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Se eu creio nele, eu preciso aprender com ele. Aí o autor aos Hebreus, ele vem sugando e tentando de todas as maneiras exortar o povo daquela época a caminhar, a buscar, a chamar, a estar na presença do Senhor. Olha aí o versículo do capítulo 13. Versículo 13 em diante. Capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele. É o convite desta noite. Vamos até ele. Vamos onde ele estiver. Aqui diz, fora do arraial. Porque foi fora do arraial que ele levou aquilo que o feria, isto é, os nossos pecados. Vamos ao encontro dele. Vamos dizer para ele o quanto nós nos arrependemos dos nossos pecados que o feriu. Na verdade, versículo 14, não temos aqui cidade permanente. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós não temos aqui cidade permanente, mas, diz o versículo 14, buscamos a que há de vir. Uau! Até hoje o pessoal tem muito aconchego e apego à ideia de a Jerusalém. Olha, eu quero visitar a Jerusalém, porque a Jerusalém é uma cidade santa. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Jerusalém é uma cidade, ela é um tipo daquela que há de vir. Eu almejo ver a Jerusalém celestial. Se eu for a Israel, tá bom. Se eu for, eu vou lá. Nunca fui. Mas nunca quis ir muito. Mas se eu for, legal. Se bem que o que tem lá, nada mais é o que aquilo as pessoas imaginam. É bonito, é gostoso. Eu gostaria muito de ver em Israel os montes, porque os montes estão lá desde a origem. O rio está lá desde a origem. Então eu fico imaginando que deve ser delicioso subir no Monte Sinai, que deve ser delicioso subir no Monte Ebal, Gerizim, subir no Carmelo, né? Imaginar ali aquela batalha de Elias e os profetas de Baal. Deve ser delicioso estar num local onde tantos acontecimentos bíblicos maravilhosos aconteceram. Imagina poder subir lá no monte onde Moisés subiu e recebeu as leis, ou onde ele subiu para ver a terra prometida e morreu. Subir no Gólgota, aquela caveira, e pensar no sacrifício de Jesus. Então, os montes de Jerusalém, eles me chamam a atenção. Gostaria, sim, de pisar lá, até de uma forma didática. Gostaria muito de escorar numa daquelas oliveiras, ali onde Jesus chorou, orou, suou gotas de sangue. Quem sabe poder passar uma noite ali. Deve ser algo assim maravilhoso para trazer a memória. Deve ser, deve ser. Uau! No entanto, o versículo 14 diz que nós buscamos não a que já foi. Nós buscamos não as coisas do passado que já foram, nós buscamos a que há de vir, a que vai descer do céu. Uau! Quando o Senhor Jesus romper as nuvens, romper o véu das nuvens, quando o Senhor romper e vier para buscar a sua igreja, e aí o João, no livro de Apocalipse, faz uma descrição interessante, maravilhosa da igreja, da Nova Jerusalém, que ela desce. E aí João faz uma descrição
que ela assim, ela é um cubo, né? Ela tem 4 lados e cada um tem 2.300, 2.400 quilômetros de extensão. Então tem 2.400 quilômetros assim, tem 2.400 quilômetros aqui, tem 2.400 quilômetros para cima. 2.400 quilômetros de altura, e de tal maneira que é como se assim, a Nova Jerusalém, que tem os muros altos. Olha, é uma descrição muito interessante. Depois você vai lá em Apocalipse, dá uma olhada. E nessa descrição ele está querendo dizer: tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. É para lá que eu quero ir, é para lá que eu vou. Porque nessa história aqui, nessa vida aqui, oh, querido, esta vida passa rápido, não passa? Você que está me ouvindo, você que está participando aqui conosco, alguns como eu estão chegando à casa dos 60, né? Alguns estão com seus 40, 30, 20, sei lá, quantos anos faz que você já entregou sua vida para Jesus, ou quantos anos você tem de vida. Agora, e o mais, assim, não é assustador, mas o mais enigmático, no sentido, quantos mais anos a gente tem pela frente? Quantos mais dias? Quanto tempo nós temos? 96, 20, 10? Eu fico pensando de uma maneira muito assim: se Deus me der mais 20 anos de vida, uau! 20 anos, uau! Quando eu falo de vida, eu estou falando de você consegue andar, dirigir, ser senhor dos seus dados e fazer as coisas. Mas significa que eu tenho muito menos para frente do que eu já tive para trás. Então essa vida passa, não é à toa que a Bíblia fala em tantos lugares que a nossa vida é como neblina, é como uma plantinha que de manhã está verde, à tarde seca e murcha. A nossa vida diante da eternidade, diante dos milênios que já se passaram e estão passando, se você pensar que a história de Jesus está há 2000 anos da gente para trás, já se passaram dois milênios? Então o que é a minha vida? O que é a minha história nessa história toda? O que é a sua vida? Está passando. Por mais que você pense: eu estou fazendo grande obra. Ah, meu amigo. Aí de repente você pensa: e aí? O que termina? Quando termina? O Hebreus vai dizer aqui de novo: nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele veio nos buscar para nos dar algo que não para aqui, mas é para a eternidade. E o que eu faço aqui nessa terra? Eu estou querendo ir para lá. Isto é, eu estou buscando lá. Há uma expressão que Paulo usa numa de suas cartas, dizendo assim: você que já morreu com Cristo, você que já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra, porque você já morreu e você ressuscitou em Cristo Jesus. Então pensai lá, pensai nas coisas, buscai lá do alto as coisas do Senhor, buscai. Em outras palavras, mira, olha, observa, pensa. Você precisa de amor? Olha para o alto, olha para lá. Lá tem, porque Deus é amor. E o amor de Deus é derramado em nossos corações. Senhor, eu preciso de amor, então derrama, Senhor, o teu amor sobre a minha vida. Eu preciso de paz. Jesus mesmo disse: você é um pacificador, a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. Então, é a paz de Deus, é você estar em paz com o Senhor, busca a paz. Eu estou com medo. O perfeito amor lança fora o medo, busca lá. Pensai nas coisas do alto. Não é à toa que tantas vezes a gente entra semana após semana, dia após dia, e as nossas preocupações só aumentam, e elas só aumentam com as coisas dessa terra. Os cuidados desse mundo. Nós somos tão cuidadosos com as coisas desse mundo. Nós temos que comer, nós temos que beber, nós temos que vestir, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que ganhar dinheiro. Nós temos que construir casa, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que... e festa, nós temos que tirar férias, nós temos que... tudo! A nossa preocupação é muito maior nas coisas desse mundo. E nós esquecemos das coisas de lá. E nós não buscamos a que há por vir. Eu quero estar lá. O que importa é
estar lá. O que importa é a gente entrar. Porque naquele dia que você vai prestar conta diante de Deus, o corpo volta ao pó, a alma volta a Deus que o deu. No dia que você for prestar conta diante de Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Essa palavra, então, de exortação visa você pensar assim, opa, quais são as minhas prioridades? Quais são? Se ele fez tudo isso por nós, quais são as minhas prioridades? Quais são? Versículo 15, está com a sua Bíblia aberta, diz assim, por meio de Jesus, buscamos a que há de por vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então preste bem atenção, porque a partir do versículo 15, nós que buscamos a que há de vir, nós que buscamos aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nós que olhamos para o autor e consumador da nossa fé, que devemos fazer? Ora, por meio de Jesus, pois... E aí, o autor vai falar várias vezes da palavra sacrifício. Primeira coisa, diz assim, ó, por meio de Jesus, por ofereçamos a Deus, aqui nessa terra, aqui agora, enquanto nós estamos buscando a que há de vir, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Interessante a expressão sacrifício de louvor. Muitas vezes nós confundimos o louvor apenas a nível de... e emitimos louvor a partir apenas do cântico. Vamos cantar na igreja, vamos começar o nosso culto de louvor. E nós perdemos um pouco de toda a profundidade que é o louvor, porque o louvor é um elogio, o louvor é um coração agradecido, reconhecendo a bondade, o amor, a majestade, o poder, o fogo consumidor, agradecendo a direção, agradecendo a sua mão de poder. É você poder elogiá-lo, louvá-lo, dizendo como o Senhor é bom, como a sua misericórdia dura para sempre. E aí tem tantas maneiras, mas aqui às vezes nós não percebemos como fazer e nem o que fazer, só que temos que fazer. E às vezes nós queremos que tudo esteja tudo arrumadinho, bonitinho, e de repente aparece a palavra sacrifício. Tá, no Antigo Testamento, o povo judeu entendia muito bem a palavra sacrifício. E a palavra sacrifício tinha a ver com ir a Jerusalém, uma caminhada perigosa, por meio de vales, poderia haver salteadores em qualquer momento. Né? Então, por isso que o salmista lá diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tenho tantos montes e tantos vales para passar, e tantas brenhas, e tantos buracos, e tantas armadilhas para eu ir, e eu quero oferecer a ele gratidão, louvor, eu quero... Então tem um sacrifício, uma caminhada para Jerusalém. E quando chego em Jerusalém, eu tenho que levar a minha ovelha, eu tenho que levar os pombinhos, eu tenho que fazer um sacrifício, um novilho, enviar um sacrifício, há um derramar, há um prejuízo. Em outras palavras, a palavra sacrifício significa algo que me custe. Davi disse, eu não posso me apresentar diante de Deus sem ter algo para me apresentar, para oferecer. Lembra quando ele estava tentando parar a peste, e ele sai, e aí ele vai parar na ilha de Ornã, e ali depois, onde vai ser construído o templo, o Ornã, ele não, tá bom, senhor, tá aqui os animais, tá aqui, faz o seu sacrifício, ó rei Davi. O Davi, não. Eu não quero que você me dê os seus animais para eu oferecer um sacrifício. Eu quero oferecer os meus animais. Eu não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada. Aí o Onã, né, cresce os olhos, o gado valia 1.000, ele vendeu por 2.000, 3.000, 5.000, não importa. Ele botou preço, ele inflacionou. Já que ele tem que pagar, né, então o Onã vendeu. Queria dar de graça lá para Davi, mas Davi diz, não.
eu preciso oferecer ao meu Deus algo que me custe. Então quando você fala assim, não, eu não vou para a igreja hoje não porque está chovendo, ou então é um sacrifício seu ir para encontrar com os irmãos? Maravilha, maravilha. Pastor, está difícil hoje vir para o culto, está difícil, querido? Maravilha. Você enfrentou lutas para chegar na casa de Deus, você teve que se superar, você teve que trabalhar mais rápido, você teve que se molhar ou ficar, sei lá, tantas lutas e dificuldades, mas você foi oferecer ao Senhor algo que te custe. Ensaiou, treinou, doeu os dedos, deu calo, para oferecer a Deus um louvor, consagra, maravilha, oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. Nós estamos aqui para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós somos representantes dele. E se nós não somos, eu diria, diferentes, ou melhor, se nós não somos semelhantes a ele, então diferentes do mundo, nós não estamos servindo para absolutamente nada. É verdade. É verdade. Como eu, que devo almejar a cidade que vem, a eternidade que vem, aquilo que o Senhor conquistou, devo viver aqui, no agora. Aqui diz, oferecendo ao Senhor sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Você confessa o nome do Senhor Jesus, isto é, lembra Paulo aos Romanos? Se em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, crer, coração, aqui dentro, interno, se em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com tua boca confessares a Jesus, se em teu coração creres, serás salvo. Se você confessa a Jesus, se você crê em Jesus, se você não é apenas um cristão de lábios, de cultura, de religião, mas se você diz que é de fé, que é de coração, é para valer, qual é o papel seu e meu? Está aqui, diz o autor aos Hebreus. Oferecer a Deus sempre, sempre, em todos os instantes, em tudo dai graças, diz a palavra, diz Paulo. Em tudo dai graça, oferecer a Ele é fruto dos lábios. Então você tem que abrir seus lábios e confessar, e cantar, e louvar. Não canta mais, não louva mais, não agradece mais. Só faz isso se tiver tudo bem, tudo tranquilo, sem nenhum esforço da tua parte, não te custa nada. Você está no laço. Não, é te custando, é com dificuldade. Oferecer sempre sacrifício, algo que te custe, de louvor, que é o fruto de lábios dos que confessam o nome do Senhor, o seu nome. Em segundo, nós estamos aqui ansiando por estar lá. Diz o versículo 16, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, Deus se compraz, Deus tem prazer. Olha de novo a palavra sacrifício. Porque às vezes fazer o bem te custa, nos custa. Você ganha uma pedrada e você tem que dar uma flor. Falam mal de você e você tem que falar bem. Ou então ficar calado. Você fala com justiça,
Falam mentira, mas você fala com justiça. Te ofendem, mas você não ofende. Se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer. Eu vou dar de comer para aquele salafrário que me fez isso comigo, pastor, que fez aquilo. Pois é, eu sei. É difícil, né? É sacrifício. Prática do bem. É prática, não é? Falar das coisas boas e falar de coisas. Que legal, muito bem, nós temos que fazer, mas nunca faz. Nunca faz. Nós temos que evangelizar, mas nunca evangeliza. Nós temos que enviar missionários, mas nunca contribui. Que maravilha que o evangelho está sendo pregado pelas nações, mas você não ora. Temos que fazer, mas não fazemos. A Bíblia diz, se a gente sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso é pecado. Peca. Então tem muita gente que sabe fazer o bem, mas não tem a prática do bem. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre a prática, o desejo, vontade de fazer e fazer. Por isso que aqui ele está falando na prática do bem. Prática, e você começa a fazer e de repente quanto mais prática você desenvolve, mais prático você fica, não é? Mais ativo você fica, quanto mais você desenvolve. É um processo. Pastor, eu não sei fazer direito, mas quer aprender? Então vamos começar. É fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu vou desenvolvendo a minha salvação, eu vou desenvolvendo. Não negligencieis, porque tem gente que negligencia. Tem gente que quer estar lá, tem gente que diz que ama Jesus, tem gente que diz que fala de Deus, tem gente de tudo quanto é gente. E jeitos e gostos. O autor dos Hebreus, o Espírito do Senhor está aqui dizendo que você que anseia, almeja estar na que vem, prática do bem. E mútua cooperação. E mútua cooperação é um sacrifício, não é, querido? Porque significa que eu coopero com alguém, eu coopero com as pessoas e eu deixo que as pessoas cooperem comigo. Você sabe que tem pessoas que gostam muito de ajudar as pessoas, mas elas se sentem muito mal quando elas são ajudadas. Mas mútua cooperação significa dar e receber, ir e vir. A gente partilha. É o corpo de Cristo. É o corpo. Você vê, a ilustração do corpo é fantástica, porque o corpo, o seu corpo, o meu corpo aqui, e a cabeça, a direção é do Senhor. Mas no corpo nós temos vários membros. Nós temos o dedinho, nós temos os dedos, nós temos a mão, nós temos o nariz, nós temos a boca, nós temos os olhos, nós temos o pescoço, nós temos os braços, nós temos as pernas, vários membros. Alguns são explícitos, outros são escondidinhos. E tudo faz parte do corpo. De tal maneira que o olho, quando sente uma coceira, é o dedo que vem aqui e coça. Então o olho que vê e que orienta o dedo onde pegar, tem hora que ele precisa ser cuidado. Não é? É o olho, é mútua cooperação. E Deus chamou-nos todos para estar fazer parte do corpo. A igreja, a gente às vezes a gente não percebe a maldade que as trevas fazem contra a igreja. E a gente vai vendo a igreja mais como uma instituição, mais como um CNPJ, mais como uma construção, ou uma reunião meio clube, do que com o fato do que realmente ela é. É um organismo vivo, é um corpo, onde Cristo é o cabeça, que manda, que determina, que orienta. Mas nós é que caminhamos, nós é que nos movemos, nós é que mexemos e nós fazemos nele, por ele e para ele.
Eu não sou a igreja, como algumas pessoas até dizem por aí. Não, porque eu sou a igreja. Não é, querido. Por mais que você ache que você é a igreja, você não é. Você faz parte da igreja. Você é um pedacinho da igreja. Por que eu digo? Porque você é membro, ou então você não é. Compreende? Ou você entende o organismo todo da mútua cooperação. Igreja é um lugar maravilhoso para a gente crescer juntos, para a gente ver o nosso irmãozinho e a gente levar as cargas uns dos outros, para a gente ajudar. E tem hora que a gente é ajudado, para a gente consolar, e tem hora que a gente é consolado. Ah, pastor, mas tem muitas igrejas que são problemáticas. Querido, é para ajudar você. Às vezes um irmãozinho é problemático, mas Deus quer te ajudar você. Quer dar a você capacidade de superação, quer dar a você amor sem retribuição. Sabe, você amar sem ser amado. De você cuidar e você não ser cuidado. Porque Deus quer aumentar em você a sua potência, a sua capacidade. Deus quer usar cada vez mais você. E aí Ele coloca no meio de um lugar meio duro e você tem que lapidar até que o seu diamante brilhe. Você é um diamante, mas é um diamante bruto. E às vezes Deus te coloca em circunstâncias, situações que você fica no atrito. E nesse atrito, Ele lapida. E Ele constrói em nós o que Ele quer fazer. Mas pastor, isso é um sacrifício, sim. Às vezes é algo que te custa. Às vezes você tem uma programação e você muda a programação sua para ajudar um irmão. Às vezes você participa, ajuda a montar uma festa que você não tem nada a ver com a festa. Mas você ajuda, cansa, porque você quer ajudar o seu irmão. Porque ele é precioso para Jesus. É mútua cooperação. É verdade que tem gente que gosta só de receber, só de receber. Mas mais bem-aventurado é dar. Então quando você dá e de repente não está recebendo em troca, você tem que entender, mais bem-aventurado eu sou. Porque eu posso fazer. Porque o meu negócio é estar lá, levando o maior número possível. E enquanto vivemos aqui nesse mundo tenebroso, vamos que vamos. Vamos que vamos. Isso é corpo. Isso é ser igreja. Às vezes a igreja está com as sujeiras, está com caspa no cabelo. Às vezes a igreja está ferida. E aí manqueja. Às vezes a igreja está na UTI. Está lá, respirando por aparelho. Precisando que os seus membros despertem, acordem e exerçam a sua natureza espiritual, a sua mútua cooperação. Desperta, ó tu que dorme. Interessante quando você está dormindo, não é? Você está naquele sono profundo, mas chegou a hora de levantar. Aí ou o galo canta, ou o despertador, ou quem está do lado, ou a criança que chama, papai. E aí você que estava dormindo, que quer dormir, o corpo quer continuar ali na letargia. Aí você tem que abrir o olhinho, dar uma espreguiçada, dar uma mexida, faz uma esticada, né? Dobra a perna, estica e vai levantando. Você é como eu, vira de lado e cai da cama, né? Bota os pés, levanta, mas vai, a igreja precisa acordar, sair da letargia, porque, pastor, mas é um sacrifício, um sacrifício, algo que custa, mas eu quero estar lá, o meu negócio é com Jesus, o seu negócio é com Jesus. Supera, irmão, supera, passa para frente, vai para a igreja. Arrume uma igreja. Se você não está congregando, querido, você sabe que é tão bom estar aqui com você virtualmente,
Mas virtualmente não dá não, filhão. Procura teu corpo, procura tua igreja, procura o local. Se você mora aqui em São Francisco, vem para cá, para a gente estar junto aqui na rodovia Nimperoba, rodovia Duque de Caxias 8534, vem para cá, para a gente crescer junto, para a gente aprender a nossa parte, onde é que eu posso me exercitar e desenvolver. Mas você não pode estar fora, não pode. E mais do que isso, no versículo 17, o autor aos Hebreus, ele vai apertar mais ainda, diz o versículo 17, porque Deus tem prazer nisso. Então diz o versículo 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. O que tem de crente que é rebelde, tem de crente que... porque o pastor é isso, é aquilo outro. Tem sempre um defeito para apontar. E o pior, às vezes tem razão. Às vezes o defeito que as pessoas veem é verdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Ele está nas mãos de Deus. Se foi Deus que colocou ali, ou se ele quer estar no lugar onde não é lugar dele, ele está nas mãos de Deus, ele está nas mãos de Deus, porque os anjos estão nas mãos do Senhor, esses mensageiros ali na mão de Deus. Aí você ora por ele, aí diz o texto, obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, entre na mesma missão com ele, pois eles velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Ai, 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 ai. Sabe o pastor da sua igreja? Sabe se você é pastor? Se você for pastor e está me ouvindo, você sabe, eu sou pastor, falo olhando com medo. Aqui diz, você vai prestar contas das ovelhas que Deus colocou sob o seu cuidado. Tem uns caras que viram pastores e eles se tornam dominadores do rebanho. E a palavra de Deus diz para nós, pastores, vocês não devem ser dominadores do rebanho, vocês devem ser modelo, exemplo. Vocês vão prestar conta. Gente que espanta ovelhas, quebra ovelhas. Não tem paciência com as ovelhas, não busca as ovelhas feridas, nem quebradas, nem desraigadas. Não busca. E vão prestar contas. Agora também o que tem de pastor cansado, sufocado, exaurido, mal às vezes tem o recurso, às vezes a igreja nem ajuda direito, não sustenta o pastor com dignidade. Acha que é fácil? Então está exaurido. Pior ainda, não ajuda, não tem uma palavra de ânimo, não tem um elogio. Pega o teu pastor, quando chegar hoje no final da semana na sua igreja, ache uma coisa para elogiar o teu pastor, fale alguma coisa boa, fala para ele que ele é abençoado de Deus, ache alguma coisa verdadeira, genuína, e o abrace e diga, fortaleça, porque diz o texto, eles vão prestar conta, e que eles façam isso com alegria, e não gemendo. Tem pastor, tem líder que está gemendo, querido. Isto não aproveita vós outros. Olha, um pastor que está cansado, sobrecarregado, gemendo, prega mal. Quando eu falo de pregar mal, não estou nem falando de homilética, eu estou falando de alegria que não tem, exaurido. Às vezes é só cajado, ou às vezes é só baboseira, prega mal. Mas quando você diz para ele, pastor, eu vim aqui porque Deus te ama e eu te amo, e eu vim aqui para ouvir uma palavra de Deus, abraça ele, tu és o homem, ele tem que prestar conta, e ele gemendo não te aproveita nada, mas se ele fizer com alegria, se você for uma boa ovelha, um bom companheiro, uma boa companheira, isso vai ajudar. Vai ajudar.
oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, sempre. É um sacrifício. Mas ofereça. Dá graças a Deus. Agradeça ao Senhor. Cante. Ah, pastor, canto mal. Não importa, querido. Não importa. Não importa. Importa o teu coração. Ah, pastor, eu não estou mais servindo, não estou mais praticando, não ajudo lá na igreja, nem varrer o chão eu estou varrendo, não estou fazendo nada, não evangelizo, não convido ninguém, eu estou desanimado, eu não socorro. Oh, acorda, desperta. É corpo, a igreja precisa de você. Então não negligencieis a prática do bem. Ajude as pessoas, faça o que é certo, faça justiça, faça o que é justo, faça o que é justo. E a mútua cooperação, o envolvimento, ajuda. Vamos juntar todos num propósito, numa missão. Vamos entrar dentro dessa missão e vamos participar com alegria, porque nós queremos estar lá, nós buscamos a nova Jerusalém, aquela que vem, a descida do céu, onde ele vai, o Senhor tabernacular conosco. O Senhor tem preparado lugar para nós. Então obedeça os vossos guias, sede submissos, participa. E por último, o autor vai falar, versículo 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência e desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos que, com muito empenho, que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Então, o autor aos Hebreus, e aí eu acho que combina também com Paulo, mas parece que Paulo está escrevendo, eu quero ser restituído a vocês, o autor está dizendo, ore por mim, ore pela minha situação, ore por isso, ore uns pelos outros, ora por nós. Ora por nós. Intercessão, prática de súplica. Então, louvor, prática do bem, mútua cooperação e oração intercessória. Orando uns pelos outros. Ora por mim, ora por nós, ora pela minha vida, ora pela situação, porque eu quero estar com vocês. Ora, porque eu quero viver condignamente. Quero viver sempre com boa consciência. E eu tenho boa consciência. Roga por nós para que a gente continue firmes na sua palavra. Ora por nós. Oremos uns pelos outros. São marcas de quem quer estar lá com os meus amados irmãos. E por causa dos meus amados irmãos, eu pratico o bem. Mesmo que me custe, e custa, sacrifício. Eu quero cooperar. Eu quero orar. Eu quero orar. Versículo 20, ele diz assim, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja glória por todo sempre. Amém. Uau! Então o autor aqui diz, eu quero estar lá. Vai. Louve de coração, sacrifício. Prática do bem, mútua cooperação, sacrifício. Oração uns pelos outros, às vezes oração é um sacrifício. Difícil. Estou tão ocupado. Dobrar os joelhos dói, jejum. Rogai ao Senhor, rogue por nós. E aí há uma promessa
maravilhosa, o Deus da paz. Aquele que tornou Jesus, trazê-lo dentre os mortos, ressuscitou. Ele vai te aperfeiçoar na prática do bem. Quer fazer o bem? Ele vai te aperfeiçoar para você cumprir a sua vontade. Paulo aos Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo. Tudo por Jesus. Sem ele nós não podemos fazer nada. Tudo que nós fazemos é por ele, não é? Por Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é dele. Que bênção. É assim que queremos estar lá. Eu aproveito e peço para vocês orarem aqui por mim. Orem por nós. Orem pelo nosso ministério. Orem pelo trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos para executar, e a gente se sente tão pequeno, tão fraco. Então, ore por nós. Não se esqueça. Coloque aí na sua lista de oração. Orar pelo pastor Eleazar. Que o Deus te aperfeiçoe. Que o Deus que enviou e ressuscitou a Jesus dentre os mortos te derrame, te dê paz, te dê graça. Faça você cumprir a sua vontade. Quando você se abre para Ele dizendo: Senhor, eis-me aqui. Quero fazer a tua vontade. Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, diz tua palavra, o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. O Senhor tem revelado a nós coisas, situações que o Senhor tem preparado. Sim, Pai, nós almejamos estar com o Senhor. Almejamos buscar as coisas daí, do alto, onde o Senhor vive. Porque precisamos, porque sem o Senhor nós não podemos dar um passo sequer aqui nesta terra. Ajuda-nos, Pai, nesta terra, buscando a tua herança. Ajuda-nos, Pai, assim, a louvar o Senhor mesmo quando as circunstâncias dizem para ficarmos calados. A fazer o bem mesmo quando estamos cercados por inimigos. A cooperar de uma maneira mútua mesmo quando parece que não vale a pena. A orar mesmo quando parece que os céus estão de bronze e que as nossas orações não sobem. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor sustente a nossa vida para o louvor da tua glória, sustente o teu povo, sustente a cada um de nós. Ó Pai amado, derrama a tua graça sobre nós, porque queremos ser e viver de maneira condizente, digna. Queremos viver de modo digno do teu evangelho. Assim, Pai, pelo poder do teu Espírito, venha e nos convença agora, Senhor. Faz o que nenhum pregador, faz o que nós não podemos fazer. Vá ao encontro de quem está me ouvindo. E convença aquilo que precisa ser melhorado, perdoado, esquecido, arrancado. Visita-nos, Senhor, sonda-nos, ó Espírito, e vê se há em nós algum caminho mau. E guia-nos por caminhos eternos. Assim nós te oramos, na certeza de que o Senhor nos ama, e que o Senhor nos perdoa, e que o Senhor nos sustenta. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Os últimos versículos aqui é um encerramento.
ele só diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. E eu repito, que você suporte este vídeo, que você suporte todos os estudos que nós fizemos, está no YouTube, você pode ver tudo novamente. Suporte esta palavra de exortação, para que nós vivamos condignamente, vivamos de modo digno do Cristo que é superlativo, superior a tudo. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, eu vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Quem escreve então não é Timóteo. Quem escreve aqui está na Itália e provavelmente está preso. Que Deus te abençoe, que a graça seja com todos vós. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Na semana que vem, na quarta-feira, nós recomeçaremos com um novo estudo. Quem sabe qual a carta, qual o texto. Eu estou orando para ver o que é que vamos estudar. Ore por nós e eu espero te ver quarta-feira que vem, na busca, no desejo de conhecer a palavra do Senhor e viver condignamente. Paz do Senhor Jesus. Ora por nós aqui em São Francisco do Sul. Beijo no coração e até quarta-feira.